Olá, professor. Meu nome é Joab Andrade, faço parte da disciplina de Sistemas Operacionais ministrada pelo senhor e estarei aqui apresentando um trabalho, com o tema máquinas virtuais. Bom, eu começo falando sobre o que é uma máquina virtual. Uma máquina virtual pode ser definido como um computador dentro de outro computador. Ela funciona como uma duplicata eficiente isolada de uma máquina real. Ou seja, basicamente, quando a gente fala que é um computador dentro de outro computador, é que eu posso ter, por exemplo, no caso eu tenho um computador com um determinado sistema operacional, né? Esse sistema operacional pode ser Linux, Windows, né? E quando eu crio outra máquina virtual dentro desse computador, eu posso ter outro sistema operacional. Ou seja, se o sistema operacional do seu computador, por padrão, é o Linux, nessa máquina virtual criada, eu posso ter outro sistema operacional, no caso o Windows, né? Isso pode ser eficiente porque você pode executar aplicativos, né, que funcionam em sistemas operacionais diferentes, por exemplo, né? Outra questão também é se você, no caso, executar alguma aplicação que ela é sensível, por exemplo, pode ter vírus, você pode executar ela na máquina virtual. E se der problema, você simplesmente apaga essa máquina virtual, né? E não vai afetar ou prejudicar nada da questão do hardware ou do seu sistema operacional padrão também. Tá? Você também pode ter diversas máquinas virtuais no seu computador, isso também é uma grande vantagem aí. Tá? Mas como surgiu? De onde surgiu? Né? A ideia da máquina virtual surgiu na década de 1960, quando houve a necessidade de compartilhar recursos dos computadores mainframes. Né? O que acontece basicamente é o seguinte: é, naquela época de 1960, né, existiam esses computadores mainframes, né, computadores de grande porte, que esses computadores eram os computadores que tinham um maior poder de processamento, né? Ou seja, eles era bastante utilizado para fazer cálculos muito robustos, por exemplo, né? Mas o que acontece? Eles eram muito grandes, né? Eles também eram muito caros, né? Então, basicamente, houve a necessidade de compartilhar esses recursos, né, para outros usuários. E através desses outros usuários, né, você poderia executar outras tarefas, né? E executar tarefas simultaneamente. Então, tem até um cientista, né, o nome dele é Robert Gutenberg. Ele foi um cientista da computação, ele publicou um artigo falando sobre máquinas virtuais, né? Ele publicou esse artigo em 1961, né, falando sobre essa questão de máquinas virtuais. Mas basicamente essa ideia de máquinas virtuais surgiu a partir daí, né? E com o passar do tempo, né, a evolução da tecnologia também foi evoluindo cada vez mais, né, essa ideia e basicamente melhorando, né? E hoje é bastante utilizada, né? Bom, e como funciona? Né? Na criação de máquina virtual é necessária a instalação de um software que é chamado de hypervisor. Esse software é responsável por fazer todo o gerenciamento das máquinas virtuais. Né? Bom, basicamente o que acontece? Você tem um computador, um hardware, né? E aí o que acontece? Existe duas maneiras de você ter máquinas virtuais. Existe a maneira Bare Metal e existe a maneira Hosted. Né? A Bare Metal é bastante utilizada, em grandes empresas, por exemplo, a Amazon, a Microsoft, a Google. Né? O Hosted basicamente é em computadores pessoais. Né? Ou seja, a Hosted, você tem ali um computador pessoal, ali, um notebook, laptop, por exemplo, e nesse computador tem um sistema operacional ali padrão dele, né? Ou seja, pode ter um Linux, pode ter um Windows também. O que acontece? Para você ter máquinas virtuais, você vai instalar esse hypervisor hosted, né? E a partir dele você pode ter máquinas virtuais, né? Ou seja, uma desvantagem do hosted é porque como no caso o hypervisor, ele vai fazer todo o gerenciamento dessas máquinas virtuais, né? Porém não vai ser só ele, né? Vai ser também o sistema operacional junto. Ou seja, isso vai acabar consumindo muito mais recursos de processamento para fazer o gerenciamento dessas máquinas virtuais, né? Diferente da Bare Metal. A Bare Metal, você não precisa de um sistema operacional rodando. Você pode instalar ela diretamente
no hardware, né? Esses dispositivos físicos, né? E a partir daí você pode criar também essas máquinas virtuais, né? A grande vantagem é que ela só vai consumir, né, os recursos de processamento, o que for necessário para manter nessas máquinas virtuais, tá? E basicamente eu peguei aqui, né, esses dois exemplos de máquinas virtuais, né, que basicamente é a Xen, XEN e a KVM, né? Qual é a diferença? A diferença basicamente é que a XEN, as duas são um software de virtualização, né? Ou seja, um hypervisor. Só que uma é bare metal, ou seja, você instala diretamente ela, né, no hardware, né, e a partir daí você pode criar suas máquinas virtuais. E a KVM, basicamente, ela utiliza o módulo do kernel do Linux também, né? Ou seja, para ela funcionar, ela precisa ali do Linux ali. E ela é hosted, né? Ou seja, a partir do sistema operacional padrão do computador, você pode, né, instalar a KVM e criar essas máquinas virtuais aí, né? E qual é a relação entre as máquinas virtuais e a computação em nuvem, né? As VMs e a computação em nuvem são tecnologias complementares, né? Juntas, elas oferecem soluções para diversos cenários de computação. Né? Quando a gente fala de computação em nuvem, basicamente o que a gente pode aprender com isso é que a computação em nuvem, basicamente, ela é como se fosse um serviço, né? E esses serviços, ela oferecem máquinas virtuais, né? Ou seja, hoje existe a AWS, hoje existe também a Azure da Microsoft, também tem a Google Cloud, né? E basicamente são plataformas, essas plataformas, né, são grandes servidores, e dentro desses servidores eu tenho diversas máquinas virtuais, né? E quando eu contrato um serviço de computação em nuvem, basicamente o que eu estou fazendo é comprando a licença para utilizar uma máquina virtual dentro daquele servidor, né? Ou seja, eu vou ter ali uma máquina virtual, né, rodando uma determinada aplicação. Um exemplo disso é se eu tenho uma aplicação back-end e front-end, né, um site, por exemplo. Né, eu posso basicamente comprar uma licença para utilizar essa máquina virtual dentro dessas plataformas, seja a Google Cloud, seja Azure da Microsoft, enfim. E ali, a partir disso, essas máquinas virtuais vão estar consumindo os recursos de processamento desses servidores e ali eu vou estar executando a minha aplicação. Né? Basicamente, a relação, né, entre VMs e computação em nuvem são complementares, são tecnologias complementares que andam juntas, né, para basicamente oferecer esse serviço. Bom, basicamente foi essa apresentação. Quero agradecer muito ao professor Antônio Louro, tá? E muito obrigado.